veja a questão da gravação. Vamos ver, ó. Você está gravando, ok, beleza. E aqui eu quero essa tela aí, e depois o SPSS. Apareceu a tela novamente? Sim. Tá, então tá bom. Então agora resolvemos o problema. Vamos tocar, gente. O que a gente vai falar hoje nisso aqui, ó? Hoje a gente vai falar de alguns testes, um teste, gente, muito comum, tá? Chamado teste do Q quadrado. Você já deve ter ouvido falar desse teste. Esse teste Q quadrado, ele tem um nome, teste Q quadrado ou teste exato de Fischer, né? Só que esse teste, gente, ele tem um sério problema, tá? Ele não pode ser aplicado para quando a gente tem poucos valores, tá? Ele tem algumas regrinhas que ele tem que seguir, e se a gente não seguir as regras, o teste não conseguirá ser aplicado, tá? Então, a gente tem que cuidar bastante disso. Bom, o que acontece? O que acontece é o seguinte, a gente, por exemplo, são variáveis que a gente tem, eles são variáveis nominais. Por exemplo, eu tenho lá uma coluna em que a pessoa disse é fumante ou não. Só pode ser sim ou não, né? Ou ex-fumante, alguma coisa assim. Claro que pode ser 3, mas vamos falar fumante ou não fumante atualmente. Muito bem. A outra coluna vai ser tive ou tenho câncer de pulmão. Aí tu vai ter lá colocando sim para tive, não para não tive, ponto. Bom, então as duas variáveis elas são nominais. Eu quero saber se existe uma associação entre o ato de fumar e o ter ou não ter câncer. Então, a gente vai fazer o quê? Um teste do Q quadrado. Por quê? Porque as duas variáveis, elas são variáveis nominais. Porque eu vou responder, sou fumante, sim ou não. Tenho câncer, sim ou não. Então, a gente tem o que a gente chama de variáveis nominais, tá? É muito comum nos estudos vocês terem variáveis nominais. Vocês querem saber, por exemplo, se o sexo tem alguma associação a um problema X lá, tá? O sexo tem associação a um problema X de saúde, né? Então, tu vai pegar a coluna sexo, a coluna o problema de saúde tem ou não, e a partir daí vocês vão fazer uma análise do teste do Q quadrado. O teste Q quadrado não pode ser aplicado para variáveis numéricas, tá? São dados categóricos, são dados nominais, tá bom? Então, isso é extremamente importante para nós. Bom, agora, o que a gente pode ter? A gente pode ter tabelas, gente, com 2 linhas e 2 colunas, os exemplos que eu citei agora, né? A pessoa é fumante? Sim ou não? Ele vai na linha ou na coluna, tanto faz. A pessoa tem câncer? Sim ou não? Se eu botei sim e não do fumante na linha, o sim e não do câncer vai na coluna. Então, eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Sempre que tu tiver uma tabela de 2 linhas e 2 colunas, dá para a gente fazer um teste, tá? E mesmo com uma quantidade relativamente pequena de dados, dá para fazer, tá? Agora, se eu tiver 3 linhas e 2 colunas, não dá para fazer um teste do Q quadrado com quantidade pequena de dados. Então, esse é um grande detalhe, porque às vezes a gente vai ter que juntar. Sabe o que o pessoal faz muito, gente? Assim, ó, faixa etária. Aí o cara coloca lá, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Ele faz 3 faixas etárias e quer fazer um teste, né? Se há uma associação da faixa etária, né? Em relação a um determinado problema. E aí ele tem uma quantidade muito pequena de dados. Então, o que acontece? Não dá para fazer. Aí, o que eu aconselho? Diminui as faixas etárias. Para que fazer de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40? Faz, então, de 10 a 25 e de 25 de 10 a 25 e de 25 a 40, sei lá, entendeu? Cria alguma outra coisa. Outra coisa que tem muito, e que o pessoal faz muito na área da saúde, muito, quando vocês fazem muito a questão de análise demográfica, né? Ou seja, grau de escolaridade da pessoa que está fazendo o teu trabalho, né? A minha amostra. Então, e no grau de escolaridade, coloco muito assim, ó ensino médio completo, ensino médio incompleto, ensino fundamental completo, ensino fundamental incompleto.
Gente, começa a abrir demais. Não façam isso. Entendeu? Qual a diferença do ensino médio completo e incompleto, gente? Numa análise de estudo. Ensino médio é ensino médio. Ele está ali no ensino médio, se ele já fez ou não fez, está ali. Terminou ou não terminou, ele está ali. Então, eu começo a abrir demais. E quando começa a abrir demais, o que acontece? Quando chegam para mim com os dados, que normalmente são 50, 60, 70 pacientes, eu não consigo fazer nada. Porque começo a abrir em ensino médio. Ó, fundamental completo e incompleto, 2. Médio completo e incompleto, 2. Superior completo e incompleto, 3. E depois ainda coloca um pós-graduação, ou seja, a gente vai ter 1, 2, 3, 6, 7 grupos, entendeu? Com uma quantidade pequena de valores. Se tu tem 7 grupos, mas tu tem 1.000 dados, bom, tudo bem, pode fazer. Mas mesmo assim eu não aconselho. Para quem fica abrindo demasiadamente, entendeu? Quando vai fazer um questionário, a parte de escolaridade chega a ter 7, 8 respostas. Para quê? Para quê? Bota ali, fundamental, médio e superior. Acabou, terminou. Superior, pós-graduação é superior, mestrado é superior, tudo que tu, né? É superior, não precisa ficar colocando, especificando. Claro, se tu quer estudar especificamente o ensino superior, quem tem pós e quem não tem pós, é outra história. Eu só estou falando que me trazem, às vezes, dados poucos e abrem em várias variáveis, várias respostas. Aí complica a vida, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Então, quando eu tenho uma quantidade de dados maior que 40, maior ou igual a 40, eu posso usar o teste do Q quadrado. Se eu tenho dados entre 20 e 40, eu posso usar o teste Q quadrado corrigido. Depois a gente vai mostrar aqui embaixo, ele mostra ali embaixo, tá? Depois, a gente, se tem uma pouquíssima quantidade de dados, a gente pode usar o teste exato de Fischer. Mas esses casos aqui é somente para quando eu tenho tabela 2x2, ou seja, tu vai responder sim e não para uma coisa, sim e não para outra, né? Ensino médio e superior para uma e para outra tu vai dizer tem ou não tem problema. Então, tu tem uma tabela de tamanho 2x2, certo? Bom, o que acontece? Às vezes, tu tem um caso desse aqui, tá vendo? Tu tem uma grande quantidade de dados, tá? Mas, olha o que acontece aqui, gente. Olha o que está acontecendo aqui. Tu tem o tal de hipertenso, né? Da pressão arterial. Os caras estão fazendo um estudo da pressão arterial por sexo, verificar se tem alguma associação o sexo das pessoas em relação à classificação na pressão arterial delas. Bom, o cara vai fazer um teste Q quadrado, correto? Porque a pessoa ou é homem ou mulher, e a classificação do teste é aquelas ali, hipertenso, normotenso e tudo mais. Bom, eu não sei nada sobre isso, não sei o que é isso, eu sei o que é hipertenso, normo e hipotenso, não. Bom, mas vamos lá. O que interessa para nós é o seguinte, se eu for aplicar um teste do Q quadrado para esse conjunto de dados aqui, esse que eu estou mostrando aqui, tu pode ter certeza absoluta que ele vai fazer o teste, mas vai me dar uma informação igual a essa informação que está aqui, ó. 33% das casinhas, tá? Das casinhas que nós temos aqui, que isso aqui são as casinhas, 33% tem frequências menores do que 5. Vocês estão vendo aqui, tem 2 menores que 5. E esse valor de 33, para um teste do Q quadrado, não pode extrapolar a 20%. Tá? E aí, o que acontece? Aí o cara assim, dá para aplicar o Q quadrado aqui? Não, não dá. Tá, mas então o que eu vou fazer? Aí eu digo para a pessoa o seguinte, você vai ter que pegar e agrupar esses aqui. Mas não dá para agrupar. Por que não? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, peraí, temos que ter uma saída. Dá para agrupar, eu acho. Tu pode colocar como a gente colocou aqui embaixo, ó. Vou pegar o mesmo tamanho ali para pegar a mesma tela. Aqui. Ó, tu coloca os itens 47, tá ali ele, e coloca os que não são hipertensos. E quando não são, tu soma os dois. Esses carinhas aqui, tu soma tudo, ó. 256 e 152. E aí tu tem o quê? Uma tabela 2x2. E tabela 2x2 a gente resolve tranquilamente. Então, quando eu tiver uma tabela 2x2, eu não vou me preocupar e perguntar para você, gente, se vocês têm uma grande quantidade de dados ou não. Não vou perguntar.
entendeu? Porque vai dar para fazer. Vai dar para fazer. Claro que se tiver mais dados é melhor, né? Não tem dúvida. Mas vai dar para fazer, tá? Agora, quando tu tem mais de duas informações aqui, na linha ou na coluna, aí tu já pode, de cara tu vai me dizer assim, Cláudio, eu tenho ali uma divisão de 3 aqui, né, vamos dizer, na escolaridade, vamos supor assim, será que tem alguma associação à escolaridade com sexo? Ah, quantas escolaridades tu tem? Eu tenho 3. Quantos dados tu tem? Tem 40. Não vai dar para fazer. Não vai dar para fazer. Aí, então, tu tem que mexer na escolaridade. Como é que vão mexer? Ensino superior e não superior, por exemplo. Né? Superior, quem é superior está fazendo faculdade, quem já fez, papapá. E quem não é superior? Quem não fez. Pronto. Terminou o segundo grau, tu não é superior. Pronto, terminou. Aí tu vai conseguir agrupar, e se eu agrupar em 2 por 2, eu resolvo tranquilamente. Certo? Então, esse é um grande problema quando aparece para a gente fazer um teste do Q quadrado, porque o que acontece muitas vezes, gente? A gente diz assim, nós temos que fazer algum teste, porque na revista eles exigem os testes. Tudo bem, é verdade, as revistas não vão aceitar uma conclusão em percentual só, né? Tantos por cento é isso, tantos por cento é aquilo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o seguinte, a gente não pode extrapolar as coisas. A gente não pode querer aplicar um teste onde não pode ser aplicado. E aí mora o perigo, né? De tu enviar uma coisa lá e o cara lá da banca, da revista lá, chegar e dizer para ti, peraí só um pouquinho, quantos dados tu tinha? Ah, eu tinha 40. Como é que tu conseguiu aplicar um teste do Q quadrado se aqui na variável educação ali, na nível educacional, tu tinha quatro divisões? Não pode fazer, certo? Bom, aí, o que acontece? Eu vou mostrar aqui, gente, um caso, deixa eu trazer um pouquinho aqui para cima, tá? Que eu fiz por uma prof aqui da medicina, que já defendeu o doutorado dela, tá? Defendeu o doutorado dela, que está falando sobre elastografia, questão de câncer e tal, tá? Bom, aí, olha, ela tinha 3, tá? A gente vai fazer um teste aqui um pouquinho aqui, tá? Mas o teste é o banco 3, vamos falar dos bancos aqui, tá? Eu tenho esse banco, depois se a gente quiser brincar com ele, dá para brincar. E aí, ela tem elastografia, baixa, alta ou intermediária, essa é a classificação dela, e aqui o tamanho, né? E aí ela quer saber se existe alguma associação da elastografia em relação ao tamanho, né, não sei que é o tamanho do que eu nem me lembro mais, mas é o tamanho, tá? Estão vendo aí. E ela tinha, olha ali, ó, gente, ó, 572. Agora, em cada casela, tu tá vendo algum número baixo? Mais ou menos. Aqui tem 13, mas 13 não é baixo por quadrado, tá? Baixo é 5, 4, 3, 2, 1 é. Aí é 0. Também é. Então, aqui tem 28, 107, 13, 32, 218, 48, 25, 78 e 23. Então, deu para aplicar o teste? Sim, deu para aplicar. E por que eu sei que deu para aplicar? Porque quando eu aplico o teste, mesmo dando para aplicar ou não, eu aplico, tá? Para mostrar para a pessoa que essa informação aqui embaixo é de suma relevância. É uma relevância muito grande, né? O que ele está dizendo para mim aqui? Que nenhuma célula teve contagem baixa, menor que 5, tá? Nenhuma célula teve, vocês viram isso. E está comprovado aqui embaixo. Esse percentual, gente, não pode ser maior que 20%, tá? Então, se esse percentual der 25, o cara pode dar uma... tá. Mas, olha, cara, 25, 30, 40... Bom, tem vezes que esse percentual eu já vi aparecer 80%. Ou seja, tinha muitos aqui, 0, 1, 2, 3, 4 valores baixos. E aí, chegou nesse quadro para nós. E quando chega nesse quadro, eu venho aqui, ó, que quadrado de Pearson, olho para esse carinha aqui e digo para ti o seguinte. Digo para ti que existe, sim, uma associação entre a classificação da elastografia e o tamanho do tumor, tá? Então, quer dizer, existe sim uma associação, né? E aí a gente discute um pouquinho mais sobre isso daí, tá? Então, existe sim uma associação, uma relação entre essas duas variáveis. E a gente nota aqui muito, ó, que no tamanho 1 a 3 centímetros é que se concentra a maior quantidade de pessoas. Imagina,
403 pessoas de 572. Né? Então, existe sim uma associação. Na elastografia baixa, ela está classificada de 1 a 3, os principais, na alta também de 1 a 3, e na intermediária de 1 a 3. Então, tu vê que existe sim uma associação. Se tivesse, por exemplo, a baixa, maior quantidade aqui, a alta, maior quantidade aqui, e a intermediária, maior quantidade ali, não existiria uma associação, né? Porque estaria uma coisa meio, né? Se é isso, daquilo, se é... Não, agora a gente notou que todos eles têm a maior quantidade concentrada na relação 1,3, tá? Bom, então, eu quero dizer a vocês que esse teste deu para fazer, nós chegamos à conclusão e fechou aí com resultado bem legal, e a gente concluiu e passou isso para ela. Maravilha, tá? Então, é isso que importa muito aqui embaixo. Aqui nós temos um segundo exemplo, gente, que é um exemplo de um colega da Adriane, tá? Que é o Marques, Adriana, tu conhece ele, Adriana? O Marques, é porque o meu sobrenome meu, né? Ele é Marques. Ele defendeu... não vou lembrar o nome dele. Não lembra, Adriane? Oi, Adriane. Não lembro. Então, vocês estão aí, gente? Alguém tá aí? Sim, tudo tranquilo. Deus me livre, eu ia sair, eu estou falando de novo assim. Não lembra, Adriane? Não dá, mas tudo bem. Então, assim, ó, gente, tem um aluno que fez esse trabalho, um trabalho que aqui de Santa Maria mesmo, tá? Questão das lésbicas, não lésbicas, a orientação sexual, tá? E aí, ele queria... Oi. Só para a Adri diz que não tá conseguindo sair o som dela. Ela está tentando falar. Tranquilo. Tranquilo. Tá? Mas foi um colega dela, colega já se formou também, né? Não vou lembrar o nome, tá? Mas tudo bem. Ela está me dizendo aqui que o áudio não está saindo. Putz, vida. Mas aí eu acho que é problema lá no dela. Vamos lá. Então, é o seguinte, nesse aqui, ó, o que acontece? Eu quero mostrar situações para vocês até a gente fazer o nosso, que vai ser o nosso 3 aqui que eu vou fazer com vocês, tá? Então, olha aqui, ó, nesse daqui, o que aconteceu? Gente, olha aqui, enquanto o da Prof lá tinha 572 pessoas, o do Jorge Marques, o Jorge tinha 58, tá? E o que acontece? Ele me deu os dados e queria dizer, Clândia, eu quero que tu faça a análise. Olha o que aconteceu ali embaixo. 2 células, ou seja, 50% delas, estão com contagens baixas. Não dá para fazer o Q quadrado. Mas tem 2 linhas e 2 colunas. Aí é a grande vantagem. Se ele tivesse aqui, gente, 3 orientações sexuais, ou tivesse 3 estados civis, solteiro, casado, sei lá, separado, tá? Se ele tivesse 3 aqui, não daria para fazer nada vezes nada. Repetindo, se ele tivesse mais uma orientação sexual ou mais um estado civil, a gente não conseguiria fazer nada para ele. Só esses percentuais aqui é o que eu poderia fazer. Mas ele queria algum teste para provar, né? E o que a gente fez, então? Ele me deu com 2 orientações apenas e com 2 estados civis. Se alguém é separado, aqui não entraria em algum caso. Já foi casado, ponto final, entra como casado, tá? Então, por quê? Porque ele tinha uma quantidade muito pequena. E por quê? Porque aqui embaixo me disse que eu não posso usar. E aí, quando ele me fez um 2x2, isso só serve para 2x2, tu vai verificar que essa linha aqui, ó, ela não apareceu ali no da Prof. Ó, essa linha, ela não apareceu no da Prof. Tá vendo? Teste exato de Fischer, vamos ver se apareceu. Não apareceu no da Prof. Por que não apareceu? Porque tem 3 linhas e 3 colunas. E aquilo lá só aparece quando tu tem 2 linhas e 2 colunas. E aparece para te ajudar, para te tirar, né, daquela possibilidade de não resolver o problema. E aí, gente, quando tu tem essa informação, tu não pode usar isso daqui. Tu não pode usar isso aqui de cima, tá? Porque tu não pode usar um Q quadrado, porque tem 50% das células com contagens baixas menores do que 5. Tu tem aqui, ó,
13, 0. Então, tu tem metade das células baixas e metade altas, né? Então, não dá. E aí, o que a gente tem, então? Se é 2 por 2, ele aparece esta linha para nós e tu usa este valor aqui, que é o valor do teste do exato de Fischer, tá? Então, se aqui não tivesse 50%, eu usaria este resultado aqui de cima. Esse aqui de cima, o 0,214. Como tem essa informação aqui embaixo, eu tenho que usar o teste exato de Fischer. A conclusão é a mesma, né? Não existe uma associação, tá, entre o sexo, a orientação sexual e o estado civil. Não existe uma orientação. É essa a conclusão que a gente chega. Porque os números estão muito baixos aqui, né? Praticamente, e tu fica sem condição de concluir nada em relação à questão do casado, né? Porque só tem 3 pessoas que eram casadas. Então, quer dizer, não deu para tirar conclusão nenhuma, e é isso que a gente, então, às vezes, peca, né? Quando tu tem variáveis, então, que são variáveis categóricas, tu pensa que tu já tem que ter um número com uma quantidade de dados bem maior do que se tu tivesse os dados todos teus numéricos, tá? Quando for dados numéricos, gente, com 58 aqui, ó, a gente faz misérias quando for dados teste T, teste Wilcoxon, o teste ANOVA, mas também dá ANOVA com 58. Tá? Então, quer dizer, daria, agora, quando for um teste que as variáveis são categóricas, aí já te complica muitíssimo a tua vida aqui, tá? Então, eu mostrei 2 exemplos, né? Os 2 exemplos, a gente conseguiu a resposta. No do Jorge aqui, nós tivemos que ajeitar um pouquinho, porque ele tinha, se não me engano, eu não estou lembrado se ele tinha mais uma orientação sexual aqui, tá, gente? Mais uma, e por isso que a gente colocou lésbica e não lésbica, tá? Parece que tinha o nomezinho das orientações ali, e aí complicou a vida. Não deu para fazer. E aí eu disse para ele, cara, tem a única maneira de fazer. Deixa em 2 categorias Estado Civil e 2 categorias a orientação. Por quê? Porque tem poucas pessoas que estão aqui no teu trabalho. E era o que ele tinha, né, gente? É o que ele tinha conseguido, era um TFG dele, tá? Bom, aí, o que nós temos, então? Nós temos aqui um exemplo, tá? Que a gente já tem o SPSS já aberto, tá? Já com esse banco lá dentro, um banco bem grande não, mais ou menos. E aí, só para mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? Então, essa aqui nós temos a presença ou não de uma alteração genética e o desenvolvimento, exceto câncer. Será que existe uma associação entre a alteração genética e a presença de câncer nas pessoas? Bom, aí a gente vai ver, né? O que nós queremos saber está aqui, ó, exatamente a pergunta que está sendo feita aqui. Vamos botar em vermelho, vamos botar numa cor mais... ficou legal, ficou muito forte aí, a gente coloca uma cor mais leve aqui. Aqui. Tá, essa coisinha aqui tá bom. Tá? Então, verifique se existe uma associação estatística entre o portador de alteração genética e tu ter uma propensão, tu ter uma possibilidade ali do desenvolvimento de um câncer, tá? E perguntou também qual é o risco, né, de se obter câncer nos próximos 10 anos. Bom, isso é uma outra pergunta ali do risco, acho que ele está ali embaixo, está ali, está tudo ali. Beleza, ele fez 2 perguntinhas ali. O que a gente fez então? Nós criamos as variáveis no SPSS, uma é alteração genética, chamei de 0 é quem tem alteração genética, e 1 quem não tem alteração genética. Chamei outra variável de câncer, já mostro para vocês, 0 para quem tem câncer e 1 para quem não tem câncer. Só isso, tá? E depois a gente começou a criar todos esses dados aqui, que vocês têm aí, que a gente vai criar agora no SPSS. Eu queria só que vocês entendessem que o objetivo é verificar se existe uma associação entre a questão do ser portador e tu ter um portador de uma alteração genética e tu ter uma possibilidade, né, de um desenvolvimento de câncer, que tu vai ter, então, o desenvolvimento de câncer número 0, tá? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu já criei o banco de dados para a gente ganhar tempo, tá? Vou mostrar para vocês. O grande objetivo para nós é mostrar isso para vocês. Tá aqui, ó, criei uma variável chamada alteração genética, né? Tá aqui. Outra variável câncer. Chamei alteração genética 0 e 1, com alteração e sem alteração. E o câncer
0 e 1. 0 quem desenvolveu e 1 quem não desenvolveu. O que aconteceu aqui? Nós temos pessoas com 0, 0, ou seja, aí eu não estou lembrado ali, esse aqui desenvolveu câncer e que é o 0 ali? Com alteração genética. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, a 1, ela tem alteração genética e desenvolveu câncer. Vamos ver mais aqui embaixo. Tem alteração genética e não desenvolveu câncer. Vamos ver mais aqui embaixo. Não tem alteração genética, mas desenvolveu câncer. E essa última não tem alteração genética e não... se eu quero ver isso aqui, tem uma coisa mais fácil, né, gente? Eu fui falando aqui, ó, tá? Tu clica aqui em cima, esqueci de mostrar, já mostrei isso para vocês, né? Esqueci eu de usar agora, tá? Fui falando ali, o que é 1, o que é 1? Eu não me lembro o que é, tu vem aqui em cima, ó, 1AA1, clica, e aí agora tu tem aqui. Então, olha aqui, voltando aqui, ó, o João aqui é com alteração e desenvolveu câncer, aqui embaixo, pessoas com alteração que não desenvolveram câncer, mas aqui, pessoas sem alteração que desenvolveram câncer, e depois pessoas sem alteração que não desenvolveram câncer, tá? Então, pode deixar assim, tu pode voltar com um númerozinho e fica a teu critério. O que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Então, vamos lá. Ali ele mostra para vocês, né, gente, o passo a passo, né? Aqui, ó, passo a passo, tá? E depois a gente vai, então, selecionar algumas coisas ali para a gente, então, discutir. Vamos lá no SPSS, vamos lá. Vamos em analisar, tá? Tá escrito lá, nem te preocupa, tá? Analisar estatística descritiva, tá bom? Aqui. Vai aqui no cantinho agora, com o mouse, procura tabela de referência cruzada, tá? Clica ali. E agora, vocês têm aqui as opções, tá? De colocar alteração na linha ou na coluna. Vamos ver o que eu coloquei lá, só para a gente colocar a mesma coisa. O que eu coloquei? Alteração foi na linha, tá? Mas tudo bem, pode ser em qualquer lugar, tá, gente? Você não tem problema nenhum. Então, alteração eu vou colocar na linha e o câncer eu vou colocar na coluna, tá? Não dá o OK ainda, tá? Tem que vir aqui e clicar em estatísticas. Nas estatísticas, clica, vai aparecer um quadrinho, e esse quadrinho, tu tem que calcular aqui o Q quadrado. Tu manda calcular o Q quadrado, tá? E aproveita e calcula o risco. Né? Depois a gente vai entender esse risco, que é muito legal, essa informação aqui, tá? Risco. Vamos definir o risco. Isso aqui não é obrigatório, tá? Obrigatório é estar lá em cima, o Q quadrado. Muito bem. Continua. OK. Não dá OK ainda, desculpa. OK, meu OK aqui. Não dá OK ainda. Aí tu vem em células, tá? Isso eu acho muito legal. Eu vou vir aqui 3 vezes, tá, gente? Porque eu vou fazer 3 vezes e vocês vão entender as 3 vezes o que eu quero dizer. Tu vem aqui em células, tá? E vem aqui porcentagens, tá? Porcentagens. Clica em linha. Depois eu vou vir aqui e vou clicar em coluna, tá? E depois aqui eu vou vir e vou clicar em total. Vou fazer as 3 com vocês para a gente poder entender direitinho isso daí. Eu vou fazer 3 vezes o Q quadrado, tá? Dá continuar. Não precisa mexer mais nada. Dá OK. Espera um pouquinho lá e vai aparecer esse quadro aqui. Bom, apareceu esse quadro aqui e esse de baixo, tá? Agora, esse aqui eu vou comentar lá no final só, tá? Esse aqui, ó, estimativa de risco. Tem que comentar agora o primeiro quadro. O primeiro quadro é esse daqui, vamos ver? É o mesmo que eu tenho aqui, tá bom? É o mesminho que eu tenho aqui. Então, o que acontece com o quadro que a gente obteve ali? Esse quadro ele me dá só o percentual, tá, gente? Ele não me dá nada do teste do Q quadrado, não. O teste só me dá o percentual. Percentual significa dizer, gente, ó, por exemplo, das pessoas que tiveram alteração genética, 62% desenvolveram câncer. Né? E das pessoas com alteração genética, 37% não desenvolveram câncer. Então, por isso que eu coloquei na linha, não sei se vocês veem percentual na linha. Então, se vocês querem concluir sobre a questão de alteração genética, vocês então vão pedir na linha. Então, assim, vocês querem falar das pessoas que não tiveram alteração genética? Então, vamos lá. Das pessoas que não tiveram alteração genética, em número de 28, 71% não desenvolveram câncer e 28% desenvolveram câncer. Pronto, é uma conclusão. É uma conclusão.
certo? Mas não, é uma conclusão rasteira, né? Porque a gente não está concluindo ainda usando o teste, tá? Esse é o tal do percentual na linha. Agora vamos fazer a mesma coisa com o percentual na coluna. E se vocês já fizeram isso uma vez, vocês sabem que vocês podem optar para vir aqui, ó, nesse íconezinho aqui, clica nele e tu tem que... Tá vendo? Tu clica nele e vai estar tudo igual ao que tu fez agora há pouco. Mas agora tu quer mudar. Vem nas células, de novo, em vez de linha, troca para coluna. Aí manda continuar e dá OK. Aí tu cria essa tabela aqui. Ela é diferente da outra? É e não é. É e não é. Por que é e não é? É só vocês olharem. Os números são os mesmos. 20, 12, 8 e 20. 20, 12, 8 e 20. Mas os percentuais não são os mesmos, gente. Olha ali. 62%, 71%. Tá vendo? Os números não são os mesmos. Bom, como é que eu interpreto isso? Olha agora. Olha aí. Como é que eu interpreto? Tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cima isso para ficar mais bonitinho. Deixa eu puxar um pouquinho para cima para ficar tudo na mesma página ali. Ali. Acho que agora deu. Vamos ver. Deu. Olha ali. Como é que eu interpreto isso? Eu interpreto assim, ó. Se vocês querem dar ênfase ao desenvolvimento ou não de câncer, porque no outro eu dei ênfase no quê? Na alteração genética. O que eu falei? Das pessoas com alteração genética, 62% desenvolveram câncer. Tá? Agora, a minha conclusão é dando ênfase no desenvolvimento do câncer. Olha o naipezinho da resposta aqui. Das pessoas que desenvolveram câncer, 71% delas têm alteração genética, tiveram alteração genética. Então, vê? É um valor extremamente alto percentualmente falando, né? Então, eu tô agora dando ênfase ao desenvolvimento do câncer. Eu não estou dando ênfase à alteração genética. Então, de todas as pessoas que desenvolveram câncer, que foi 28, 71% desenvolveram câncer. Desculpe, 71% tem alteração genética. Tiveram alteração genética. Certo? Então, a maneira como vocês vão expor a resposta de vocês no final vai depender muito do que vocês querem dar ênfase. Vocês estão dando ênfase no desenvolvimento de câncer, então vocês peçam para que ele monte uma coluna 100% no desenvolvimento ou não de câncer. Se vocês estão dando ênfase na alteração genética, é o principal tópico de vocês, então vocês peçam para a tabela cruzada ser o 100% na alteração genética. Então, esse é um cuidado, tá? Muito bem. É muito boa essa tabela, gente. É muito boa essa tabela. Aqui a tabela é nota 10, assim, que a gente tira grandíssimas informações aqui. Existe uma tabela também que eu posso fazer aqui com você. O terceiro tipo de tabela seria uma tabela tirando a coluna e fazendo o total. Olha o que vai acontecer. Vai aparecer essa tabela. Do total de pessoas, 33% tiveram alteração e desenvolveram câncer. Do total de pessoas, 20% não desenvolveram câncer, mas tiveram alteração genética, né? Então, quer dizer, a gente tem aí grandes informações aí, né? Que a gente vai escolher qual é a melhor. Bom, vamos falar desse quadro, que é o que nos interessa no momento, esse quadrinho aqui, que a gente consegue aonde? Que a gente consegue aqui no SPSS. Tu vê que todos os quadros são iguais, tá, gente? Independente se eu mandei fazer percentual total, percentual linha ou percentual coluna. O quadro é o mesmo, tanto o risco quanto o teste. Mas o nosso objetivo é interpretar, não é? Então, vamos lá. Vamos ver o nosso quadro. Nosso quadro está aqui. Vou passar um pouquinho ele para baixo agora, né? Porque eu quero que ele fique lá na outra página. Vamos ver? Mais um pouquinho. Tá. Aqui. Esse quadrinho aqui. Olha aqui. Eu tenho quantas variáveis? Eu tenho duas linhas e duas colunas. Perfeito. A melhor coisa do mundo é tu ter 2 linhas e 2 colunas. Por quê, gente? Ele não tinha muita gente, não, viu? Olha ali. Tá vendo? Ele não tinha muita gente. Ele tinha 60 pessoas. Não é uma coisa de louco, assim, né? Poderia alguma das linhas aqui falhar. Mas tu viu que as linhas, elas estão bem divididas, né?
20 pessoas aqui, 12 aqui, 20 aqui, e o menor número é 8. Mas eu não me preocupo que o menor número seja 8, porque olha o que deu aqui embaixo. Nenhuma célula com contagem menor que 5. E é verdade, nenhuma célula. 1, 2, 3, 4 células. Todas com contagens maiores do que 5. Então, eu tinha a opção de usar esse daqui e eu não usei. Por que eu não usei? Porque deu certo o teste. O teste do Q quadrado é aceito. Se aqui, gente, ó, desse 30%, 25%, vocês então não poderiam usar o resultado da primeira linha, e sim o resultado da segunda linha, tá? Da segunda, desse aqui do ficha. Então, como aqui deu 0, de cara, eu olhei aquele carinha lá em cima, tá? Então, o que me diz ele? Vamos olhar ali. Verifica haver, sim, uma associação estatisticamente significativa, e normalmente a gente coloca, gente, esse carinha, não é bem X, tá? Ele é uma letra grega, é um Q quadrado, tá? Mas é a letra grega, acho que a gente consegue, eu não vou procurar aqui, tá? Não é hora de a gente ficar procurando, mas é bem tranquilo. Normalmente a gente coloca o Q quadrado e o P juntos. O Q quadrado é esse cara aqui, ó, que a gente conseguiu aqui, tá vendo? E o P é esse aqui. A significância, né, tá aqui. Então tá bom. Então a gente tem uma associação. Ó, verifica haver, sim, uma associação estatisticamente significativa, manda o Q quadrado e manda o P entre alteração genética e o desenvolvimento do câncer. Maravilha. Tá respondido. Só que a gente tem algo mais que a gente pode, então, calcular, que é a chamada estimativa de risco. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então, a estimativa de risco, ela é muito interessante e está ali colocada. 4, né? Estimativa de risco 4. O que significa dizer que o risco de ter câncer, olhe bem, olha o que a gente vai falar, está aumentado 4,2 vezes nas pessoas com alteração genética, quando comparadas àquelas que não têm alteração genética. Então, significa dizer, tu tem alteração genética, tu tem 2 pessoas, tá? Tu tem 2 pessoas ali na tua frente, uma com alteração genética e a outra não alteração genética. A com alteração genética, a gente tem 4 vezes mais chances de ter câncer do que a vizinha ao lado. Vocês entenderam? Essa é a chamada estimativa de risco. Então, quer dizer, tem sim uma associação. A gente nota que tem e a gente comprova que tem com o chamado odds ratio, tá? Então, nós temos aí 4 para ele. Então, se tu tem, repetindo, 2 pessoas, uma do ladinho da outra, uma com alteração e a outra sem alteração, a com alteração genética tem 4 vezes mais chance de ter câncer. Então, o teste Q quadrado eu acho legal, gente, mas a gente tem essas pegadinhas aí, né, que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Então, se vocês estão fazendo um estudo já de vocês, tá, e vocês já sabem que tem variáveis que são categóricas, variáveis categóricas e não são... Pensa assim, tem numérica e não numérica. Então, não numérica, tá? É sim ou não, tem ou não tenho, escolaridade, masculino e feminino, isso tudo são categóricas. Se tu tem categóricas e tu quer que fique claro, tu quer analisar alguma associação com alguma variável, com alguma doença, com alguma coisa, então, gente, pensa o seguinte. Primeiro, tu tem um grande grupo de pessoas, eu tenho umas 200. Opa, tudo bem. Não, eu não tenho, eu tenho umas 50, como o Jorge tinha lá, lembra? O Jorge tinha 58, né? Mas aí tem um detalhe que eu quero mostrar, para abrir um parênteses, tá? Gente, essa aqui tinha 60. E deu para usar o Q quadrado. Por que deu? Porque aqui embaixo deu 0%. Olha lá o do Jorge, lá em cima. Tinha 58. Pô, gente, 58 é a mesma coisa que 60, né? Vamos combinar. Só que tinha um estado civil que praticamente não tinha ninguém nesse estado civil. Ninguém era casado. Quase muito pouca gente era casada, né? Que é uma realidade, né, gente? Entendeu? Então, quer dizer,
tu tem aqui de 58 pessoas, 3 são casadas, e aí te quebrou aqui o Q quadrado, mas ainda bem que a gente tem o exato de Fischer para nos salvar, pelo menos para a gente ter a comprovação que não tem associação, né? Então, quer dizer, se vocês estão fazendo isso, voltando lá à questão de que eu estava aqui, se vocês estão fazendo isso, tá? Um trabalho dessa maneira, vocês vão pensar duas formas. Tem poucas pessoas? Sim. Então, não começa a abrir demais a possibilidade de respostas de uma pessoa. Ensino médio completo, eu fiz até a 6ª série, eu fiz até a 7ª, eu fiz até a 8ª, e tu começar a abrir. Não. Ensino fundamental é fundamental. Se é completo ou incompleto, não interessa, é fundamental. Para um teste Q quadrado, começou a abrir demais, quebrou. E depois tu vai ter que rearranjar esses números. A gente vai demorar para fazer o rearranjo. Demorar não, mas tem um tempinho ali para rearranjar, como eu fiz aqui em cima com o caso do Jorge, tá? Isso aqui não era, eu tenho certeza, eu não estou muito lembrado assim, aqui, se não me engano, eu não mudei nada, gente, tá? É solteiro ou casado mesmo. Mas aqui, ele tinha, se não me engano, 3 ou 4 subdivisões, tá? Então, quer dizer, eu não sei te dizer quais aqui, que eu não vou lembrar. Mas essas subdivisões, eu disse para ele, cara, coloca lésbica, não lésbica e ponto final, vamos em frente para ver o que dá, né? Senão a coisa não vai dar para resolver. Então, é aquilo que a gente já pede. Para que a coisa não estoure lá quando chegar os dados, né? Para a gente brincar. Que eu falo que é brincar porque a gente brinca, tá? A gente brincar com os dados ali na sala, ali na sala dos mestrados, e a gente vai fazer análise juntos, a gente não precisa perder tempo na brincadeira ali, então já coloca a coisa certa. Comece a agrupar e deixar ele mais enxutinho, tá? Eu falo da escolaridade porque a escolaridade é de cara a que mais aparece para mim, gente. E aí, esses dias, até a professora Nayana da Intermag estava criando um questionário e tal, né? A gente já fez 2 trabalhos juntos agora aí. Um deles, ela vai até, colocou no CEP, até porque veio um e-mail para mim ontem ali. Então, assim, aí eu disse para ela assim, não começa a fazer isso, cara. Primeiro, para a pessoa que está lendo, é um porre, né, gente? Aí tu pega lá uma pergunta que tu tem N alternativas, aí tu vai ter que ler as alternativas até chegar na tua, né? Às vezes a tua tá lá no fim, aí tu vai ler. Agora, fica fácil de colocar. Fundamental, médio, superior. Tá bom. Ou só fundamental, ou superior e não superior. Tá bom. Terminou? Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de criar isso aí, na hora de criar um questionário. Mas essa questão do odds aqui, gente, eu acho muito legal, só que tu sempre lembre que tu tem que pedir. Isso aqui não chega assim, chega de qualquer jeito. Não, tu tem que vir aqui, na tabulação cruzada, vem aqui nas células e tu tem que pedir, nas células não, tu tem que pedir aqui nas estatísticas o risco. Se não pedir o risco, não vai sair, quer ver? Vou pedir aqui, vou tirar o risco. Depois tem aqui, eu já quero falar, tá? O índice capa é um testezinho bem legal, que eu quero falar com vocês mais tarde, tá? Mais tarde, não hoje, né? Mais tarde, mais para frente. Que é um teste que avalia... são avaliadores, tá? Então, é muito legal esse teste aqui. Depois, uma hora dessa, a gente vai fazer isso aí. Tá, então eu não cliquei em risco, tá? Não cliquei em risco, dou OK. O que vai acontecer? Não apareceu o risco aqui embaixo, tá vendo? Não apareceu. Apareceu a tabela dos percentuais, apareceu a tabela do teste Q quadrado, logicamente com os mesmos valores, não pode alterar, né? E a gente aqui, deu zero, claro que deu zero, que a gente sabia que tinha dado zero ali em cima, e a gente pega a primeira linha da nossa resposta. Na resposta é muito importante que apareça, muito interessante que apareça esse carinha aqui, que é o famoso Q quadrado, tá? É um xizinho meio estiloso, tá? É um xizinho meio playboyzinho assim, tá? Bem estilosão, assim, tá? Usa boné, eu uso boné de vez em quando, mas usa corrente e tal, bem estiloso, tá? E aqui o P, tá? Então, ele esses 2 elementos, sim, tem que aparecer. E muitas vezes, às vezes, o pessoal coloca os graus de liberdade, tá? Os graus de liberdade está associado à quantidade de elementos que tem aqui, Vê que eu tenho 2, né? Consequentemente, o grau de liberdade vai ser 2 menos 1. Mas isso não interessa para nós. Certo? Então, esse é um teste... Ui, eu dei um grito agora. Esse é um teste bom, muito legal, interessante, e é um teste para variáveis, então, chamadas categóricas. E se vocês já estão fazendo, pense, então, se não tem um grupo grande, agrupar a maior quantidade possível, de preferência em 2 grupos nas variáveis, tá? Porque aí sim, tu tenha certeza que vai conseguir fazer. Tu dividido em 3 grupos, aí eu já não posso garantir para ti que tu vai ter certeza que vai fazer
um teste aqui quadrado, né? Aí não dá para ter certeza. Bom, gente, outro assunto que a gente tem aí na sequência, seria nosso último assunto, e aí na outra aula, quando a gente, né, tiver, a gente vai usar já um material novo. Tu sabe que o meu material está tudo esquemado, né? Porque a gente vai anotando e tal, ele vai se perdendo as folhas ali, muda a página para cá. Que eu quero dizer esquemado aqui, né, gente? Ó, tá, aqui, ó, tem espaço. Porque eu dou espaço porque eu quero mostrar melhor para vocês na tela. Então, esse teste chamado teste de correlação, ele é um teste bastante usado também nos estudos, tá? Que é analisar se existe uma correlação, tá? Depois eu falo sobre regressão, vamos falar primeiro sobre correlação. Uma correlação entre duas variáveis, tá? Uma correlação que a gente chama de correlação bivariada. Então, tu vai analisar duas variáveis. Vou dar um exemplo. Será que crianças recém-nascidas, RN, tá? Que nascem com uma altura maior, elas têm a tendência de ter um peso maior? Pronto, essa é uma pergunta que eu posso fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a altura do recém-nascido e o peso do recém-nascido. E o que eu vou fazer com os dois? Eu vou fazer uma correlação. Se essa correlação ela for forte, aí eu vou concluir que existe sim uma correlação bem interessante entre peso e altura. Ou seja, se for positiva, quanto maior é o peso, maior é a altura. Se for negativa, seria o contrário, que seria meio lógico, né? Quanto maior é a altura, menor é o peso. É meio que lógico isso, né? Mas tudo bem. Mas nós não temos que fazer lógica nenhuma, tem que analisar. Aqui nós temos lá no material, a gente tem no SPSS, eu tenho aqui a massa muscularidade, tá? Eu quero saber se existe uma correlação entre essas duas variáveis. Será que pessoas com massa muscular, com idade mais avançada, têm a tendência de ter uma massa muscular menor? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. E essa pergunta tem como a gente responder. Eu sei que a pessoa vai dizer, meio que óbvio, né? Pega hoje aí tu e pega a tua avó, eu não tenho mais, vamos lá. Pega a avó e aí tu verifica, né? A idade mais avançada, a pessoa está com a massa muscular extremamente menor, né? Em comparação, em termos com uma outra pessoa mais jovem. Isso é verdade, mas a questão é, prova isso para mim. Mas isso eu provo porque não precisa nem provar isso. Não existe, não precisa provar. Tem que provar e ponto final, entendeu? Então, como é que tu vai fazer isso daqui? Então, eu coloquei aqui uma sequência, mais ou menos, que a gente tem, que a primeira aqui são os dados, tá? Não são os mesmos. Eu monto aqui o que a gente chama de um diagrama de dispersão. O que a gente nota com as bolinhas aqui? Que à medida que aumenta a idade, está aumentando, por exemplo, a taxa do colesterol. Tá? Então, eu estou notando que pessoas com idade mais baixas aqui, ó, têm colesterol mais baixo. Aí, pessoas com idade média têm colesterol médio. E pessoas com idade mais avançadas, eles têm colesterol maior. Então, existe uma correlação, né? E a gente tem que provar através de números e não através de gráficos, né? Uma correlação entre essas variáveis. Então, esse gráfico de correlação, gente, é muito usado. É muito usado. Eu estou usando no trabalho do Tiago, que a gente finalizei para ele o trabalho ontem, né? Ele está agora, vai pegar o feriado aí para finalizar a escrita dele do doutorado, que é o professor da Físio, e ele tem só 7, muito pouco, mas ele pediu para fazer um diagrama. E ali a gente mostrou os diagramas dele. Ficaram feios os diagramas, eu falei para ele. Porque tu tem muito poucas pessoas. Tipo, agora aqui tu tem um diagrama com quantas pessoas aqui? Tu tem meia dúzia de pessoas. Agora, deixa eu mostrar, gente, um diagrama bem legal aqui. Quer ver? Eu vou procurar aqui agora. Agora, eu lembrei agora. Eu acho que estão aqui. Não é aqui que está. Aqui, então. Pode ser. Onde é que tu tá? Aqui são. Vamos ver. Eu não vou achar aqui. Eu queria achar exatamente um que a gente fez ali, um artigo junto, mas eu acho que eu não vou conseguir achar, né? Vamos ver. Era de 2019, mas eu acho que não foi. Acho que é esse aqui. Não é esse aqui. Não é esse aqui. Vamos ver. Não é esse aqui. Tá? Fecha esse aqui. Então,
Bom, eu não vou conseguir achar. Agora não, tá? Então, assim, ó, que ele tinha um monte de... tinha mais de 500 pontos, gente. Meu Deus, era muita coisa. Era muita coisa. Tá? A gente tinha mais de 500 pontos ali no trabalho. Então, ficou um gráfico lindão, lindão, lindão. Dá para a gente enxergar as coisas assim, tranquilamente. Mas eu tenho certeza que está nos antigos de 2020. Não, 2020 não está, não pode. Não pode. Não pode, tem que ser no outro. Tem que ser em 2019, mas não está aqui. Não está aqui, avaliador artigo 10, pode ser esse, falar eu. Não, não é aqui. Tem um outro artigo também. Não adianta, tá? Não adianta, não vou achar hoje, mas na próxima eu mostro. Tá, como é que a gente monta um diagrama de dispersão? Olha como é fácil montar. Só o diagrama, tá? O diagrama é um gráfico e aí a gente vai ter uma noção. Porque aqui vocês têm alguma noção, gente? Você não consegue ter uma noção se à medida que a pessoa aumenta a idade, diminui a massa muscular ou aumenta a massa muscular das pessoas, né? Então, aqui a gente tem pessoas com idade de 50 e poucos, 40 e poucos, 70 e poucos, né? Então, nós temos vários e fica difícil, né? A gente querer analisar. Então, a gente pode vir aqui, ó, eu quero fazer um gráfico, tá? Então, eu venho em gráficos, caixa de diálogo legada, e aqui eu vou fazer um gráfico de pontos aqui embaixo, tá vendo? Expressão e ponto. Então, olha o que vai acontecer. Quero fazer um gráfico de pontos simples, beleza? Eu defino aqui, e aí vocês vão colocar quem vocês quiserem no eixo do X e quem vocês quiserem no eixo do Y. Vou colocar a idade no eixo do X e massa muscular no eixo do Y, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui dá para colocar título e tal. Isso aí não digo que são frescuras, né? São badulaquezinhos para o gráfico, tá? Aí a gente espera um pouquinho aqui e já vai aparecer o meu gráfico aqui embaixo. Bom, o que vocês estão enxergando aqui? Aí que tá agora. O que vocês estão enxergando aqui? Tá? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. O que vocês estão enxergando aqui? Dá para enxergar que à medida que a idade avança, a massa muscular diminui, não é? É verdade, não é verdade? Olha ali. Idade baixa, massa muscular alta. Idade média, massa muscular média. Idade alta, massa muscular baixa. Tá vendo? Ela diminui. Então, só que eu tenho que provar isso depois, tá? Provar com coeficiente, provar numericamente, comprovar com coeficiente e com P. Eu não estou fazendo P, eu só estou fazendo aqui mostrando um gráfico. Agora, gente, só imagina. Se tivesse mais pontos, não seria mais legal? Ah, seria muito legal. Como eu disse para vocês, eu fiz um gráfico esses dias com a prof ali da farmácia com 500 e poucos pontos. 500 e poucos pontos. Que lindo ficou esse gráfico, entendeu? Aí tu enxerga claramente. Aqui tu enxerga também, né? Mas quanto menor o número... Agora imagina o trabalho do Thiago com 7 pontos. É muito pouco, gente. É muito pouco para a gente poder chegar em grandes conclusões, né? Então, tu tem um N muito pouco. E o caso dele foi um problema da pandemia, tá? E a banca aceitou e vai aceitar com 7. Porque hoje estamos aceitando, porque se fosse numa vida normal que a gente tivesse, a banca não aceitaria com 7 ciclistas. A gente vai buscar mais. Eu quero conclusões mais palpáveis, e as conclusões dele não vão ser grandes conclusões, porque está trabalhando somente com 7, é muito pouco, né? Agora aqui, ó, ficou bonitinho, né? Agora, eu tenho esse gráfico, gente, e eu posso criar aqui uma linha que vai mostrar o que está acontecendo com os pontos. Se vocês não estão enxergando, claro que estão, né? Mas uma linha, olha a linha aqui que eu vou colocar. Eu vou clicar aqui, ó, nesse lugarzinho, incluir uma linha de ajuste, eu dou aqui um X e está aqui a linha de ajuste. Essa linha de ajuste é a linha que melhor se adapta aos pontos que eu tenho aqui. Ele criou, não fui eu. A linha que melhor se adapta. E essa linha é uma linha decrescente. O que significa, então, dizer que à medida que as pessoas diminuem a idade, aumenta a idade, diminui a massa muscular. Ó, aumenta a idade é para cá, e a massa muscular ela vai caindo. Então, esse gráfico aqui é muito interessante e muito tranquilo construí-lo, tá? Então, isso aqui é importantíssimo para nós em termos de visualização, né, do que está acontecendo com a variável. Mas eu repito, eu ainda não provei o que eu falei. A prova não é isso. Isso aqui é apenas um gráfico. Prova não. A prova vai se dar pelo
cálculo do valor do P e do R, principalmente o R, e depois o P, tá? Ao mesmo tempo, né? O R chama-se coeficiente de correlação. E esse coeficiente, quanto mais próximo de 1 ele tiver, significa dizer que esses pontos têm mais próximos da reta eles estarão, né? E terão uma forma que a gente enxerga que está caindo ou que está subindo, né? Se nós tivéssemos os pontos nesse formato aqui, os pontos ao contrário, a gente tiraria uma conclusão qual? Notamos que pelo gráfico, né, que é uma tendência de que o aumento da idade faça com que as pessoas aumentem a massa muscular, né? Mas seria uma coisa muito estranha, né? Aumentar a idade e aumentar a massa muscular. Não é o que normalmente acontece, né? Então, mas só que é aquilo que eu falei, eu vou estar concluindo sem provar. Aí não adianta nada que os caras não vão aceitar isso daí. Tu tem que ter a prova, e a prova vai se dar exatamente com essa questão. Deixa eu mostrar só como é que ficou, gente, a correlação do trabalho do Thiago. Esse eu consigo achar porque ele está aqui. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver se é esse. Olha aqui, olha ali. Tá aí. Olha como ficou feio, né? Isso aqui ele está analisando. Eu não me pergunto o que é, porque eu não sei, tá, gente? O BNP, Pro, BNP, linha B, eu não sei. Aqui tem uma aqui que eu acho que até a gente pode saber. Troponina, tá? Eu acho que é alguma coisa mais da área de vocês aí. E tem uma coisa aqui que é no final, que é... Aqui, próxima. Testosterona, tá? Então, todos os gráficos, gente, ficaram meio estranhos, né? Porque, olha aqui, tu tem um atleta que tu tem... Deixa eu botar aqui. Uma tal de duplo produto aqui, ó, e tem uma testosterona baixa. Tu tem um outro atleta no mesmo local com a testosterona mais alta de todo mundo. Então, quer dizer, tem uma loucura nos teus pontos aqui, né? E aqui a gente calculou o R, e o R, gente, olha aqui o que deu o R. 0,084. Zero, praticamente 0,008, é muito baixinho. É praticamente o que eu coloquei ali, ó. Existe uma correlação eu não botei o termo, né? Mas eu estou falando para vocês, extremamente fraca entre as variáveis. Então, eu quero dizer que uma variável não consegue ser explicada pela outra. É isso que eu quero dizer. Então, no trabalho dele, nenhuma deu. Deu uma que deu uma correlação média. Vamos ver. Tudo fraca, ó. Fraca, para moderada. Essa aqui deu moderada. Os pontos ficaram não tão loucura, mas não ficaram muito bom. Mas ficaram... O que deu R? 0,411. E o R mais próximo de 1 tem uma correlação melhor. E quando é negativo, significa que a linha cai. Quando é positivo, vamos ver um positivo aqui. Vamos ver que a linha tenha subido. Onde é que tu tá? Aqui, a linha subiu, tá vendo? E aqui o R é positivo. Fraco também, mas positivo ele é. Então, só para mostrar que dá para fazer. Só que nesse caso, é um caso atípico da questão da pandemia, que a banca aceitou, tá, ele trabalhar apenas com 7 ciclistas. Tá? Então, foi o que ele tinha ali. Gente, já é 5 horas, né? 5 ali. Então, gente, deixa eu só comentar um pouquinho aqui rapidamente com vocês. Tá? Deixa eu já terminar a gravação aqui. Parei a gravação.